Te louvamos, te bendizemos e te agradecemos, Senhor, por quem Tu és. O Senhor é absolutamente santo, poderoso e verdadeiro. O Senhor que veio a nós manifestando-se na pessoa humana de Jesus Cristo. Nós te agradecemos porque o Teu Filho veio a esse mundo, viveu a vida perfeita que jamais poderemos viver e morreu como um pagamento pelos nossos pecados, ressuscitando ao terceiro dia como prova de que o Senhor aceitou o seu sacrifício. E nós te louvamos porque um dia, na nossa história, o Espírito Santo aplicou aquilo que aconteceu na cruz há milênios atrás. E hoje nós podemos fazer parte do teu povo. Nós podemos nos juntar como corpo de Cristo para entoar canções e louvar o teu nome. E agora, Senhor, nós estamos diante da tua palavra. E nós suplicamos que o Senhor nos dê os afetos necessários, a mentalidade correta, o coração quebrantado para acolhermos a verdade bíblica e experimentarmos aquela transformação interior que só o Senhor pode fazer. Traga edificação, conversão, instrução, quebrantamento, admoestação, para que todas as partes da nossa alma sejam alimentadas pelo Senhor. Nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro do Apocalipse. Então vamos até lá, por favor, no Apocalipse, capítulo 11. Nós estamos, para quem está vindo pela primeira vez, meditando nessa obra tão importante que o Senhor nos deixou. Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Diferente do que muita gente pensa, o Apocalipse não foi dado para servir como um mistério que apenas umas pessoas muito iluminadas podem compreender. Mas o Apocalipse é a revelação. Jesus Cristo se descortinando e permitindo que nós enxerguemos um pouco daquilo que Ele está para realizar no futuro. E irmãos, até aqui já faz 28 semanas que nós estamos caminhando junto com João nessas visões tão gloriosas. E eu quero começar a minha exposição essa noite retomando algumas coisas que eu falei semana passada. E eu quero iniciar com uma imagem que eu pedi aí para os irmãos da mídia projetarem. E vocês, ao ver essa imagem, vão lembrar de algumas coisas que nós falamos. Então, que imagem é essa que nós temos aqui? Alguém poderia só baixar um pouquinho a luz aí para a gente ver aqui um pouquinho melhor? Tem como aí? Para ficar só um pouquinho mais definido. Os irmãos sabem que imagem é essa? Que imagem é essa que nós temos aqui? Essa é a imagem do segundo templo. Eu falei para os irmãos na mensagem anterior que nós temos o primeiro templo que foi construído por Salomão. Esse primeiro templo foi destruído por Nabucodonosor. Os judeus ficaram 70 anos sem ter onde adorar. Depois nós temos o retorno dos judeus com Esdras, Neemias e companhia. E nós encontramos ali a reconstrução do segundo templo. E esse segundo templo, poucos anos antes do Senhor Jesus nascer, ele foi praticamente reconstruído, mas na verdade foi uma ampla reforma que deu origem a esse templo que nós temos aqui, o segundo templo. Era esse templo que existia nos dias do ministério do Senhor Jesus. Eu falei para os irmãos que essa parte aqui do templo, ela era uma parte extremamente sagrada. Ela é chamada no Novo Testamento pela palavra grega naos. É o santo lugar. É aquele ambiente que somente os sacerdotes podiam ter acesso. Havia uma parte do lado de fora do templo, os irmãos podem ver que tem tanto essa parte aqui como essa partezinha aqui. Em alguns momentos, elas eram ocupadas pelos gentios. Então, os gentios eles poderiam acessar essa região. No entanto, se eles ultrapassassem os limites, eles seriam mortos. Era um crime cometido contra a santidade do templo, qualquer gentil que avançasse para os limites do lugar santo. Então, esse segundo templo, ele foi destruído pelos romanos no ano 70.
Tito, ele invadiu Jerusalém e destruiu completamente esse templo. Isso foi profetizado pelo Senhor Jesus. Ele olhou para aquele templo e disse que não ficaria pedra sobre pedra. Vocês lembram bem disso. Então esse templo foi destruído, melhor dizendo, e até hoje os judeus não têm um templo para adorar. Eles se reúnem em sinagogas, mas essas sinagogas são apenas lugares de instrução. De fato, eles não têm um ambiente para ter adoração, no sentido de matar animais, como acontecia na época do templo. E eu falei para os irmãos que há um problema nessa região hoje, porque há uma mesquita que foi colocada sobre esse lugar. O que restou do templo de Herodes foi apenas aquele muro das lamentações, nos quais os judeus estão ali intercedendo a todo momento. Mas o livro do Apocalipse faz referência, e aqui nós temos uma próxima imagem, de um terceiro templo. Então, eu quero começar por esse ponto aí, tá bom? Essa imagem, irmãos, ela foi pintada por um artista muito famoso chamado ChatGPT. Então, ele é o autor dessa imagem aí. Eu fui dando algumas instruções e chegou mais ou menos a essa formatação. Eu disse para os irmãos na mensagem anterior que a Bíblia, no livro de Apocalipse, faz referência a um terceiro templo. Nós lemos isso no versículo 1. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram. Então eu falei para os irmãos que o Apocalipse dá conta de que haverá um terceiro templo. Como é que esse templo vai surgir? Como é que esse templo vai ocupar o lugar de uma mesquita sem que a Terceira Guerra Mundial aconteça? Nós simplesmente não sabemos como isso vai acontecer. Mas o fato é que a Bíblia diz claramente que haverá uma restauração do culto judeu nos termos do Antigo Testamento durante o período chamado período de tribulação. Irmãos, há muitas passagens na Bíblia que mostram que Deus tem um plano para Israel. Há muitas passagens que demonstram claramente que o Senhor um dia vai se voltar para essa nação. O profeta Zacarias, por exemplo, disse o seguinte, que um dia os judeus veriam e chorariam por aquele a quem eles traspassaram. Então o profeta Zacarias disse que isso vai acontecer. O próprio apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 11, versículo 25, disse que após a era dos gentios, todo Israel seria salvo. Nós estamos vivendo hoje o período dos gentios. E quando essa era dos gentios se encerrar, o Senhor então vai se voltar e vai promover uma salvação em massa do povo de Israel. Então, no capítulo 11, nós temos o início desse processo. Se nós fôssemos retomar aquela imagem lá do Antigo Testamento, da visão do Vale dos Ossos Secos. Vocês lembram dessa passagem? Então, ali nós temos uma nação que está morta. E o profeta começa a profetizar e a vida começa a surgir naquela nação. Então, ali Deus está antecipando o que aconteceria com Israel. E aqui nós estamos vendo os primeiros sinais dessa vida espiritual surgindo no meio do povo de Israel. Então foi isso que nós falamos na última mensagem. Eu mostrei para vocês que a profecia diz o seguinte, que João vai ser utilizado por Deus para medir o santuário. E essa medição do santuário vai separar os adoradores de Deus dos inimigos de Deus. E lá é dito que os gentios, eles vão cercar Jerusalém. A expressão que está aí no versículo 2, eles irão calcar Jerusalém durante 42 meses. Portanto, durante 3 anos e meio. Lembra que os meses judaicos são meses de 30 dias. Então, durante 3 anos e meio, que seria a metade do tempo da tribulação, nós temos o anticristo com os seus exércitos calcando, atacando Jerusalém. E Deus vai fazer uma divisão entre aqueles que pertencem a ele e aqueles que estão de fora da sua graça. Então aqui nós temos os primeiros sinais da revitalização dos judeus. Hoje eu pretendo dar continuidade com os irmãos nessa narrativa e nós vamos ver o ministério das duas testemunhas.
Essas duas testemunhas, elas aparecem aqui no capítulo 11 e elas ajudam a compor essa cena que nós acabamos de descrever. É por isso que eu comecei retomando o ponto anterior, porque as testemunhas, elas vão compor o restante dessa história que nós vamos ver hoje. Eu dividi, meus irmãos, esse texto aqui em duas partes. Nós vamos hoje, na verdade, observar do verso 3 até o verso 6. Nós vamos falar sobre o ministério das testemunhas, depois o papel das testemunhas e depois o poder das testemunhas. E na próxima pregação, nós vamos ver Satanás atacando as testemunhas e procurando matá-las, mas isso aí vai ficar um pouco mais para frente. Então, quero ler com os irmãos uma vez o texto e depois nós vamos voltar a ele parte por parte, olhando bem de pertinho aqui, porque tem muita coisa esse texto. Foi muito interessante, irmãos, a minha experiência essa semana, porque isso acontece de vez em quando, mas essa semana foi mais intenso. Eu olhei os 3 versículos e falei, olha, aqui vai ser, essa semana é molezinha, sabe? Essa semana vai ser assim, sento 1, 2 horinhas, terminei a pregação, vou ficar livre para desfrutar da família, mas não foi assim. A gente, quando vai olhar o texto mais de perto, há muitos detalhes importantes que merecem explicações. Então, acompanhe comigo aí, com fé, a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 11, verso 3, nós lemos assim. Darei às minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Até aqui a leitura, irmãos, da palavra do Senhor. Como eu disse, irmãos, essa noite o nosso objetivo é observar o papel, o ministério e o poder dessas 2 testemunhas e como elas ajudam a compor essa imagem da revitalização do povo de Israel. Como eu disse, eu dividi em 3 partes. Nós vamos começar com o ministério das testemunhas. No verso 3, leia comigo novamente o versículo, agora olhando ele um pouquinho mais de perto. O texto diz assim: darei às minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Em linhas gerais, irmãos, esse versículo afirma que as 2 testemunhas ministrarão vestidas de saco durante 1260 dias. Eu disse para os irmãos que 1260 dias é o mesmo que 3 anos e meio, é o mesmo que 42 meses, conforme lemos no versículo 2. O Apocalipse sempre usa essas 3 linguagens. E esse período se refere à última parte da tribulação. Ou seja, o versículo está dizendo que nos últimos 3 anos e meio da tribulação, enquanto Jerusalém está sendo atacada e massacrada por um exército liderado pelo anticristo, Deus levantará as suas 2 testemunhas. Então aqui nós aprendemos que, apesar da forte opressão pagã e demoníaca, o Senhor continuará revelando a sua salvação e mostrando o seu juízo através desses 2 grandes pregadores. Então nós poderíamos dizer que essa é a visão do versículo inteiro. Mas agora eu quero olhar com os irmãos, afunilando um pouquinho mais de perto, quantas informações interessantes nós temos nesse único versículo. Em primeiro lugar, os irmãos devem ter notado que há uma mudança no narrador da história. No versículo 1, quem está narrando é João. Os irmãos podem ver comigo. Diz assim: foi-me dado um caniço semelhante a uma vara. Quem é que está falando aqui? É João. No versículo 3, diz assim: darei as minhas 2 testemunhas. Quem é que está falando aqui? É Deus que está falando.
Então esse é um primeiro aspecto que chama a atenção. Nós temos uma mudança na narração. É como se Deus, tá? Só usando uma imagem aqui para tentar colocar isso forte na sua mente, é como se Deus pegasse o pergaminho e a pena das mãos de João e ele mesmo escrevesse a visão para que João a contemplasse. Então há uma mudança aqui na perspectiva da narrativa. O texto diz que Deus levanta esses dois homens. Então essas duas testemunhas, elas não apareceram do acaso. Foi o Senhor quem as vocacionou. A fonte do ministério e dos milagres que o mundo verá através desses dois homens vem do Senhor. E eles são chamados aqui de testemunhas. O vocábulo testemunha, irmãos, no Novo Testamento é a palavra grega mártir, de onde vem a palavra mártir, martírio na língua portuguesa. É por isso que nós costumamos usar a palavra mártir para designar aquelas pessoas que morreram por causa do testemunho de Jesus. Essa é a palavra que é utilizada no Novo Testamento. Então eles são chamados assim. Um outro detalhe é que eles são chamadas de duas testemunhas. E a pergunta aqui é, por que não uma testemunha? Por que não 3 testemunhas? Por que não 5 testemunhas? Por que 2 testemunhas? Os irmãos devem se lembrar que na Bíblia um testemunho só é considerado válido se ele for confirmado por quantas testemunhas? 2 testemunhas. Nós temos passagens em Deuteronômio, Números, Novo Testamento, em Mateus, em Hebreus, em João. Nós temos diversas passagens que dizem que todo depoimento, para ser considerado verdadeiro, ele precisa ser validado por 2 testemunhas. Portanto, quando Deus levanta especificamente 2 testemunhas, é para afirmar que tudo aquilo que elas vão afirmar é a mais absoluta verdade de Deus. Aquilo é confirmado pelo Senhor. O texto diz também, ainda nesse versículo, que eles irão profetizar. Eu já expliquei para os irmãos aqui em sermões anteriores que a palavra profetizar no Novo Testamento não significa simplesmente prever o futuro, mas pregar. Eles irão pregar. E a pergunta é, eles vão pregar sobre o quê? Ou sobre quem? Eles irão pregar a respeito de Deus. Afinal de contas, eles são chamados de minhas testemunhas. Eles vão testemunhar a respeito do Senhor. Quem é o Senhor? As obras do Senhor. Certamente eles vão pregar a respeito dos eventos que estão acontecendo. Eles vão funcionar como se fossem espécies de intérpretes dos acontecimentos que o mundo daquela época enfrentará. Certamente eles vão mostrar que a destruição da criação, aquele assassinato em massa promovido por demônios que nós estudamos anteriormente, todas essas coisas, dirão eles, são manifestações do juízo de Deus e que há juízos ainda mais terríveis aguardando o futuro, quando as taças forem derramadas, quando o inferno de tormento chegar. Então esses homens, eles estarão lá para alertar as pessoas a respeito do terrível juízo de Deus que virá ainda. Mas certamente eles também irão pregar o evangelho, porque a Bíblia fala de muitas conversões durante esse período. Então, enquanto eles estão anunciando o juízo de Deus por um lado, por outro, eles estão dizendo que ainda há tempo de se arrepender, que a oferta da graça de Deus ainda não foi recolhida e que há salvação para todo aquele que renunciar ao anticristo e abraçar o verdadeiro Cristo como sendo o Senhor e Salvador. Então eles serão profetas, eles irão pregar, e esse vai ser o conteúdo da mensagem deles. Outro detalhe, irmãos, que ainda nós temos no mesmo verso, tem a ver com o tempo de ministério desses dois homens. O texto diz que são 1260 dias, como eu disse, são 3 anos e meio, ou 42 meses. Nós já explicamos isso aqui várias vezes nas nossas exposições do Apocalipse. Nós cremos que esse período que vai do capítulo 6 até o capítulo 19, esse período chamado de tribulação, ele durará 7 anos.
e nós temos uma certa manifestação menos intensa da tribulação na primeira parte desse momento, conforme Daniel capítulo 9, e depois nós temos uma intensificação da rebeldia contra Deus e da pressão, da perseguição contra os remidos na segunda metade. Então nós temos aqui uma descrição de algo que está acontecendo nesse período mais difícil da tribulação, quando a Bíblia diz que o dragão, o anticristo, o falso profeta, isto é, uma espécie de trindade do mal, irão promover todo tipo de levante contra Deus e assassinato dos santos perante o Senhor. Então, o testemunho dessas duas pessoas, o ato de profetizar desses dois homens, coincide com esse momento terrível de perseguição, quando Jerusalém está sendo devastada, atacada fortemente pelos exércitos do anticristo. É interessante, irmãos, que nós temos algumas passagens no Antigo Testamento que chamam esse período de tempo de angústia de Jacó. Então, Jacó é uma referência ao povo de Israel. Vai ser uma época terrível, uma época de muito sofrimento. E eles vão carregar uma terrível angústia na alma por conta de toda a tribulação que enfrentarão. O último destaque que eu quero fazer no versículo, irmãos, tem a ver com a postura das duas testemunhas. O texto diz que elas estão vestidas de pano de saco. Então a pergunta é, por quê? Por que esse vestuário? Qual é a função? O que isso indicava? Irmãos, essas roupas, elas eram feitas de pele de carneiro ou de camelo. E elas no Antigo Testamento indicavam um estado de sofrimento. Às vezes luto, às vezes arrependimento, às vezes tristeza profunda. Por exemplo, os profetas Isaías e Jeremias pregaram durante um tempo vestidos dessa maneira. Então a pergunta é, por que esses profetas vestiram essas roupas e foram para as praças de Jerusalém pregar dessa maneira? Porque eles estavam anunciando o juízo de Deus. Através daquele vestuário, é como se eles dissessem o seguinte: a morte generalizada que nós estamos anunciando é tão certa que ocorrerá, que nós já estamos vestidos de luto. Então esse é o sentido do profeta Isaías e de Jeremias, usando esse tipo de vestuário. Nós temos Jacó também como um outro exemplo, que quando tomou o conhecimento de que José havia sido devorado pelas feras, ele também se vestiu de luto. Nós temos o rei Davi, quando soube que Abner havia sido assassinado contra a sua vontade, ele também vestiu de luto. E essas duas testemunhas aqui do Apocalipse, irmãos, adotam esse mesmo tom. Eles estão vestidos de tristeza. Eles estão vestidos de luto. Eles sofrem por causa da maldade dos ímpios. Eles padecem devido à profanação do templo. Eles choram por causa da multidão dos mártires. Eles estão de luto por causa da ascendência do anticristo. E ao mesmo tempo, essas roupas de luto descrevem o que ainda vai acontecer. O derramar das taças de Deus, que trará ira e maior sofrimento e morte, e por fim, o juízo final. E é por conta de tudo isso que essas duas testemunhas aparecem vestidos dessa maneira. Então aqui, irmãos, nós temos a primeira cena da história. Eu chamei de o ministério das duas testemunhas. Eles serão levantados por Deus para profetizarem diante de Jerusalém durante 3 anos e meio, e o tom deles não será um tom de festa. As pregações que eles trarão serão oferecidas com notas de lamento. Então essa é a primeira cena. A segunda, no verso 4, eu chamei de o papel das duas testemunhas. Vamos ler novamente o versículo 4. São estas as duas oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. As duas testemunhas aqui, irmãos, elas são chamadas de 2 oliveiras e 2 candeeiros. E a pergunta é, o que é isso? E aqui eu preciso fazer com vocês uma digressão. Os membros da igreja que já estão comigo um certo tempo sabem que de vez em quando eu tenho uma digressão na pregação, né? E a digressão é um parêntese enorme
que a gente sai aparentemente do assunto e vai para outras coisas, e parece que nunca mais vai voltar. Mas depois de 1h30 a gente volta, tá bom? E retoma aqui o ponto. Mas eu preciso fazer essa digressão com os irmãos, porque o que João fala aqui vem do profeta Zacarias. E eu preciso explicar como é que isso se encaixa aqui no Apocalipse. Então vá lá comigo para Zacarias, no final do Antigo Testamento. Todo mundo sabe que existe um livro chamado Zacarias na Bíblia, não sabe? Sabem, sim. Então, irmãos, as visões de Zacarias seguem um padrão muito comum na literatura profética. Nós chamamos de duplo cumprimento. Grave bem isso. O profeta muitas vezes descreve numa mesma cena uma situação presente e uma situação futura, como se as duas estivessem juntas. Então só nós hoje que estamos do outro lado da história conseguimos perceber que Zacarias, até esse ponto, estava falando da era dele, mas depois de um certo momento ele começa a falar de tempos distantes dele. Mas na leitura original, a impressão que dá é que se trata de uma coisa só. Isso é muito comum na literatura profética. Então, nós vamos ver aqui Zacarias falando de algo que estava acontecendo no presente histórico dele, mas ao mesmo tempo ele se volta para um tempo futuro, quando o Messias haveria de chegar. Esse homem, ele exerceu o seu ofício profético durante o período de Esdras e Neemias. Nessa época, a reconstrução do templo já havia sido autorizada, mas estava paralisada porque eles simplesmente estavam espiritualmente desanimados. E foi nesse ambiente que o Senhor levantou Zacarias. E Zacarias, ele tinha como missão de mentorear 2 homens. O primeiro, um homem chamado Josué. Cuidado para não confundir com o Josué que sucedeu Moisés. Não é esse Josué. É um Josué chamado sumo sacerdote. Esses 2 Josués, eles estão distantes por quase 1000 anos. E o segundo é um homem chamado Zorobabel. Josué seria responsável pela revitalização espiritual. Zorobabel deveria liderar a restauração estrutural. E Zacarias motivar os 2. Então é isso que nós encontramos no livro. No capítulo 3, versículo 1, olhe comigo o que acontece aqui, e daqui a pouco os irmãos vão perceber o que isso tem a ver com Apocalipse. Em Zacarias 3, versículo 1, nós lemos assim: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita dele, para lhe opor. Então essa cena aqui, irmãos, descreve, no ambiente celestial, o sumo sacerdote Josué com as suas roupas sacerdotais sujas, e Satanás ali figurando como acusador. Ele estava com as suas roupas sujas porque ele representava a nação de Israel. Então essa imagem era para pintar um quadro da Israel desobediente, a Israel que quebrou a sua aliança com Deus, a Israel que havia se curvado diante dos ídolos. Esse povo estava sujo. E o servo de Deus, esse sumo sacerdote, ele carregava a sujeira diante do Senhor. E lá estava Satanás, acusando. Ele é chamado de o acusador dos nossos irmãos. Nós vamos ver isso com muitos detalhes no capítulo 12 de Apocalipse. Mas aqui nós temos essa cena. E o que vem em seguida? O Senhor simplesmente repreende a Satanás e manda que as vestes desse homem sejam trocadas. E ele recebe vestes limpas, ele é purificado. E o que Deus, irmãos, deseja comunicar através dessa imagem? Que o Senhor está prometendo que ele haveria de restaurar Israel. Esse povo voltaria a ter comunhão com o Senhor. O Senhor iria purificar essa nação. Eles iriam se aproximar do Senhor novamente. Agora, notem um detalhe que aparece no verso 8 do capítulo 3. É muito interessante, irmãos, esse versículo. Diz assim: Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Pergunta para vocês, irmãos: quem é o servo no Antigo Testamento? Quem é esse homem que é chamado de renovo? Quem é? É o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus. Então, por isso que eu falei para os irmãos que muitas vezes o profeta,
ele atravessa de um milênio para o outro na mesma visão. Então, Zacarias estava descrevendo algo da sua geração, mas de repente ele olha para o futuro, para um futuro distante. Ele olha para uma pessoa que vai ser chamado o renovo de Deus, o servo do Senhor. E através dessa visão aqui, o Senhor está simplesmente dizendo que a pessoa que trará restauração final a Israel será o servo, será o renovo, será o Messias. Ele será levantado por Deus para trazer revitalização espiritual para esse povo que se permitiu morrer nos seus próprios delitos e pecados. Agora, olhem comigo o capítulo 4. E aqui vocês vão começar a ver os lampejos lá do capítulo 11 que nós acabamos de ler do Apocalipse. Capítulo 4, enquanto lemos aqui, irmãos, por favor, tentem utilizar a imaginação, tá bom? É muito importante quando você está lendo a Bíblia ser imaginativo. Diz assim: tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono. E me perguntou: que vês? Respondi: olho, e eis um candelabro todo de ouro, e um vaso de azeite em cima com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a este, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, que é isso? Então Zacarias não está entendendo. Você está entendendo? Então não se sinta tolo, não se sinta burro. Zacarias também não entendeu. Ele precisava de explicação. Então, irmãos, aqui para usar a sua imaginação, o que ele está vendo? Ele está vendo, em primeiro lugar, um candelabro, uma menorá. Vocês lembram? Vocês já viram essa lâmpada judaica que é uma só e saem lá 7 braços? Então ele está vendo isso. E nessa visão, acima do candelabro, há um recipiente. E esse recipiente está cheio de óleo. Esse óleo, ele é levado por tubos para cada uma das lâmpadas. Então, a ideia é que essas lâmpadas estão recebendo um suprimento permanente de azeite. Não precisa ter uma pessoa para ir lá e contemplar e completar o azeite que está faltando. Daquele recipiente está saindo o azeite que alimenta cada uma das lâmpadas. E esse recipiente está sendo alimentado por 2 oliveiras. Então, o óleo que era utilizado para queimar o incenso era o óleo de oliveira. Então, nós temos 2 oliveiras que estão enchendo esse recipiente, que são, então, derramados para esses castiçais. Irmãos, essa visão, essa profecia, ela é tão importante. Se você não sabia que ela é tão importante, você vai saber agora. Ela é tão importante que ela foi representada pela arte cristã antiga. Há um mosaico datado do século VI, da tradição bizantina do cristianismo oriental, que retratou essa profecia. Existe até hoje, está na Basílica Bizantina do Memorial de Moisés, na Jordânia. E eu trouxe aí a imagem desse local, dessa profecia que foi representada aí pelos nossos irmãos antigos no século VI. Dá para vocês verem os detalhes da profecia? Aqui nós temos o quê? Nós temos a menorá. Aqui vocês estão vendo, ó, o objeto que está acima da menorá. Aqui nós temos as 2 oliveiras. As oliveiras derramam azeite nesses objetos aqui. E daqui saem exatamente 7 tubos que alimentam cada um dos castiçais. Não é maravilhoso isso? E os nossos irmãos fizeram isso em mosaico. Você consegue imaginar o trabalho que esses crentes tiveram para fazer uma obra de arte desse tipo? Então, essa profecia, ela é tão importante que os nossos irmãos primitivos fizeram questão de eternizá-la através desse mosaico. E aí tem uma segunda imagem que é uma versão do nosso famoso pintor, o ChatGPT. E eu coloquei aqui só para ficar um pouco mais definido. Eu gosto mais da anterior, tá bom, irmãos?
essa aqui, né? Essa aqui é uma coisa mais popularesca. Mas os irmãos podem ver que traz a mesma ideia. Nós temos as duas oliveiras e nós temos os tubos que levam o azeite que vai, então, dar o combustível necessário para que essas lâmpadas continuem permanentemente acesas. Deu para entender o conteúdo agora? Muito bem. A pergunta é: qual é a explicação dessa profecia? Agora vamos para Zacarias 4, versículo 6. Aqui nós temos um versículo muito conhecido dos crentes. Diz assim: prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Conhece esse versículo? Conhecem? Esse versículo é muito citado pelos crentes. A maioria dos crentes, infelizmente, o citam fora de contexto. Hoje aqui vocês estão incluídos no verdadeiro contexto dessa passagem. O que esse versículo, irmãos, simplesmente está ensinando? Esse versículo está ensinando o seguinte: que a restauração de Israel não ocorrerá por força humana. Veja que essa palavra foi dada a Zorobabel. Zorobabel, eu disse para vocês que ele foi responsável pela revitalização estrutural. E Deus está dizendo: a reconstrução de Jerusalém não vai se dar por força humana, não vai ser através do empenho de vocês, mas pela ação do Espírito Santo. Em outras palavras, quem vai manter a chama da lâmpada de Israel acesa será Deus. Ele será o suprimento permanente de vida para esse povo. Então esse povo vai ter a sua luzinha acesa, mesmo no pecado deles, mesmo na rejeição do Messias que eles iriam ter no futuro. Ainda assim o Senhor iria manter a sua palavra, ainda assim o Espírito Santo seria um recurso permanente de combustível de vida espiritual para esse povo incrédulo. E aí nesse meio tempo todo, Zacarias faz uma pergunta ao anjo. Agora no capítulo 4, é isso mesmo, capítulo 4, versículo 11, olhe comigo, diz assim: prossegui e lhe perguntei: que são as duas oliveiras, à direita e à esquerda do candelabro? Tornando a falar, lhe perguntei que são aqueles dois raminhos de oliveira que estão juntos aos dois tubos de ouro que vertem de si azeite dourado. Ele me respondeu: não sabes que é isto? Eu disse: não, meu senhor. Então disse ele: são os dois ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Vocês estão vendo aqui a semelhança com a linguagem de Apocalipse? Então quem são esses dois ungidos? Zorobabel e o sumo sacerdote Josué. Esses dois homens, eles seriam os instrumentos de Deus para a revitalização de Israel. E o autor João, o autor sagrado, ele utiliza essa mesma linguagem da revitalização de Israel no Antigo Testamento para descrever as duas testemunhas. Então, dito isso, agora estou fechando aqui o meu enorme parênteses, a minha robusta digressão. Volte lá, por favor, para Apocalipse capítulo 11. E com todo esse material que nós vimos aqui na mente de vocês, vamos ler novamente o versículo 4. E eu espero que eu não tenha complicado ainda mais a vida de vocês, mas agora esse versículo esteja um pouco mais claro. O texto diz assim: são estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Então é a mesma coisa que nós lemos lá em Zacarias. O que as duas testemunhas serão para Israel durante o período da tribulação desempenhará o mesmo papel que o sumo sacerdote Josué e Zorobabel desempenharam no Antigo Testamento. Então esse texto está falando da revitalização de Israel. O final do versículo 4, irmãos, tem uma observação importante que diz que eles se acham em pé diante do Senhor da terra. O que significa isso? Em palavras simples, significa que eles são invulneráveis.
Em outras palavras, enquanto eles estiverem realizando o ministério que o Senhor concedeu a eles, ninguém poderá destruí-los. Ninguém. Nós vamos ver na próxima pregação que vai chegar o momento que o anticristo vai se defrontar com eles. E o anticristo vai matar essas duas testemunhas. Mas o texto diz que isso só vai acontecer depois que eles cumprirem a missão. Enquanto eles estiverem dando testemunho, enquanto eles estiverem realizando os milagres que o Senhor determinou, nada poderá atingir esses homens. Mas depois que eles cumprirem a sua missão, eles serão assassinados pelo anticristo. Mas isso aí é assunto da próxima pregação. O que nos interessa aqui é que os irmãos percebam no versículo 4, que esse texto descreve o papel das duas testemunhas. E eles irão trazer revitalização espiritual a Israel. Eles serão as duas oliveiras. Eles serão aquelas pessoas que trarão o azeite do Espírito Santo para nutrir a chama desse povo que tem vivido em rebeldia contra o Senhor Jesus Cristo até os dias de hoje. A terceira cena, meus irmãos, agora no versículos 5 e 6, eu chamei de o poder das duas testemunhas. Vamos olhar um pouco mais de perto o que isso diz. Versículo 5, nós lemos assim: se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Então o versículo 5, irmãos, está adiantando que alguns ímpios irão se ousar a se levantar contra essas duas testemunhas. E estes que se oporem a eles, diz o texto, serão severamente punidos. Da boca das duas testemunhas sairá fogo que irá incinerar todos os inimigos de Deus. A pergunta que eu faço aqui a vocês: vocês lembram alguma referência do Antigo Testamento que descreve um exemplo similar? Quem foi o profeta que, quando perseguido pelos inimigos, ordenou que fogo do céu caísse e incinerasse, consumisse todos aqueles que estavam em oposição a Deus? Quem foi esse homem? Foi Elias. Isso está lá em 2 Reis, capítulo 1, a partir do versículo 9. Os irmãos devem lembrar que também algo semelhante aconteceu no ministério de Moisés, naquela rebelião de Corá, Datã e Abirão, em Números capítulo 16. Enquanto alguns foram engolidos pela terra, outros 250 foram devorados por fogo. Então, essas testemunhas, eles terão poderes miraculosos, espetaculares. No versículo 6, nós temos a continuidade da descrição do poder das duas testemunhas. O texto diz assim: elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiser. Então aqui nós temos uma descrição adicional do poder delas, das duas testemunhas. Elas podem ordenar que não haja chuva sobre a terra durante o ministério delas. Vocês lembram que isso também aconteceu durante um certo profeta no seu ministério no Antigo Testamento. Quem foi ele? Elias, 1 Reis, capítulo 17. Ele também deu ordem para que não chovesse. E por 3 anos e meio, diz Tiago, capítulo 5, não choveu sobre a terra. Essas testemunhas também possuem poder de Deus para transformar água em sangue, ferir a terra com diversas pragas, como aconteceu durante o ministério de quem? De Moisés. Isso está lá em Êxodo capítulo 7 até o capítulo 10. Por conta, irmãos, dessas informações que nós lemos, a maioria dos comentaristas acredita que as duas testemunhas são quem? Moisés e Elias. Nós não podemos ser dogmáticos aqui, mas há algumas indicações que fortalecem isso. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Alguns dizem que poderia ser Enoque e Elias. Por que afirmam isso? Porque ambos foram trasladados para o céu sem morrer. Então essas pessoas teriam que voltar aqui à terra para passar pela morte, conforme diz Hebreus 9, 27. Aos homens está ordenado morrer uma única vez e depois disso o juízo. Particularmente, irmãos, não acho essa ideia tão convincente,
Porque a Bíblia fala de uma multidão de crentes que não passará pela morte. Há uma multidão de crentes que serão arrebatados, terão seus corpos transformados e não verão a morte. Ademais, Enoque não era um israelita. Uma vez que o Senhor está tratando com o povo de Israel, seria de se esperar que o Senhor utilizasse pessoas dessa nação. Eu quero mostrar para os irmãos algumas razões que, a meu ver, fortalecem a ideia de que de fato se trata aqui de Moisés e Elias. A primeira, que é a mais óbvia: os milagres das duas testemunhas ocorreram semelhantemente aos que vimos dos ministérios de Moisés e Elias. Então nós temos muita coisa que Moisés fez, que aparece aqui, muita coisa que aconteceu no ministério de Elias, que ocorreram aqui. A segunda evidência, que para mim é muito forte, Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6, fala que antes do dia do Senhor, Elias viria. Vocês lembram dessa referência? Vamos lá, tá? Vamos até lá, tá? Eu sei que eu estou esticando aqui, mas como eu disse, irmãos, olha, nós não podemos deixar os detalhes de fora. Muitas vezes a beleza da Escritura está nesses detalhes e nós não podemos simplesmente passar por eles rapidamente. Eu já disse algumas vezes aqui na igreja que sempre que eu estou pregando, eu faço um exercício de ficar imaginando os apóstolos assistindo o que eu estou falando. E eu tenho muito temor, assim, de imaginar, por exemplo, João olhando e dizendo: por que você está pulando isso? Não pule isso, é importante, não seja negligente. Ou talvez essa noite ele possa dizer: você está enrolando demais aí, podia ser mais rápido, enfim. Malaquias capítulo 4, olha comigo, versículo 5, diz assim: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então aqui nós temos uma profecia do Antigo Testamento que dá conta que antes do dia do Senhor, o profeta Elias iria aparecer. Parte dessa profecia, irmão, se cumpriu durante o ministério de João Batista. Só que João Batista, ele não foi uma reencarnação de Elias. Nós não podemos falar isso. Nós não podemos falar que Elias e João Batista eram a mesma pessoa. Nós não cremos em reencarnação. De fato, o que está escrito lá em Lucas capítulo 1, versículo 17, é que João Batista viria no mesmo poder e na mesma autoridade de Elias. Ele seria um tipo de Elias. Assim como o Elias teve um ministério de avivamento durante o Antigo Testamento, João Batista teria um ministério desse tipo antes da chegada do Senhor Jesus. Então, nesse sentido, ele é um tipo de Elias, mas ele não é o profeta Elias. O texto não está dizendo aqui que viria alguém no poder dele, mas viria o próprio Elias. Então, uma vez que a Bíblia fala que antes da chegada do dia do Senhor, o profeta Elias iria aparecer, nós temos em Apocalipse capítulo 11 uma forte indicação de que ele pode ser uma dessas duas testemunhas. A terceira razão pela que me leva a acreditar que se trata desses dois homens é que Moisés e Elias apareceram juntos na prévia da segunda vinda de Cristo, no Novo Testamento. Vocês lembram de um evento que aconteceu durante o ministério terreno do Senhor Jesus, que funcionou como uma espécie de antecipação da sua segunda vinda? Que evento foi esse? A transfiguração. Mateus 17, Marcos 9, Lucas capítulo 9. Naquele momento, o corpo do Senhor Jesus Cristo, o corpo humano de Jesus, assumiu a forma glorificada. A mesma forma que um dia o mundo inteiro verá na sua segunda vinda. E além dos 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, as 2 testemunhas que estavam nesse evento foram Moisés e Elias. Então não é absurdo pensar que se eles estavam juntos na prévia da segunda vinda, na antecipação da segunda vinda, na transfiguração, que eles estarão próximos de Jesus quando de fato a sua segunda vinda estiver para acontecer. Uma outra razão
é que Moisés e Elias fizeram milagres para punir os inimigos de Deus. Nós vimos isso no Antigo Testamento. E nós veremos isso também no ministério das duas testemunhas. Outra razão é que ambos deixaram esse mundo de forma incomum. Elias, os irmãos sabem, subiu ao céu em uma carruagem de fogo. Moisés teve o seu corpo escondido pelo arcanjo Miguel. Pode ser que Deus tenha guardado o corpo de Moisés para que justamente ele reapareça nesse momento durante o período tribulacional. E a última, irmãos, evidência que me leva a pensar que de fato se trata desses dois homens é que o período de seca em Israel durante o ministério de Elias é o mesmo período de seca durante o ministério das duas testemunhas. Tiago 5,17 diz que Elias orou e por 3 anos e 6 meses, isso é, por 3 anos e meio, não houve chuva sobre a terra. Então, eu disse para os irmãos que nós não podemos ser dogmáticos a respeito desse assunto. O fato é que, sendo eles ou não sendo, esses homens, eles serão instrumentos de Deus, eles terão um ministério poderoso aqui na terra, eles vão proclamar o evangelho, falar dos juízos de Deus, eles vão ser revestidos do Espírito Santo para trazer revitalização a Israel e realizar milagres extraordinários. Isso é o que importa, mas a parte disso, que é o elemento objetivo, eu acredito que a evidência bíblica acaba se inclinando para a identidade desses dois homens. Quem estiver vivo na época, verá. Irmãos, caminhando aqui já para as minhas partes finais, na próxima pregação, nós vamos dar continuidade a partir do versículo 6, mas eu tenho apenas a título de conclusão algumas lições, na verdade 3 lições, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos e depois nós vamos orar ao Senhor. Em primeiro lugar, eu queria me dirigir a quem ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Esse capítulo é um capítulo a respeito de testemunhas. E a Bíblia mostra que todas as pessoas precisam crer no grande testemunho de Deus. Em 1 João capítulo 5, versículo 9, eu gostaria de ler esse texto para os irmãos. É um texto muito importante que fala sobre o testemunho de Deus. 1 João capítulo 5, no versículo 9, nós lemos assim: se admitirmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si mesmo o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e a vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho não tem a vida. Então, qual é o grande testemunho de Deus em toda a história da humanidade? O testemunho, nós lemos aqui, irmãos, é que a vida eterna está no Filho de Deus. Esse é o testemunho que todas as pessoas precisam crer. Esse assunto é tão sério que a Bíblia diz que aqueles que não creem no testemunho de Deus, aqueles que não creem que Deus elegeu o seu Filho como sendo o portador da vida eterna, essas pessoas cometem um pecado terrível. Elas tornam Deus mentiroso. Veja, irmãos, como a incredulidade é terrível. A Bíblia diz que aqueles que ouvem a mensagem do Evangelho, ouvem que a vida eterna repousa em Jesus Cristo, e essas pessoas não creem, essas pessoas ficam adiando o compromisso delas com Deus, essas pessoas estão se dirigindo a Deus e tratando Ele como se Ele fosse um mentiroso. E a minha pergunta, você que não creu ainda, é essa: você quer ser contado entre essas pessoas? Você quer ser visto por Deus como alguém que o tem como mentiroso? Se você não quer, creia no grande testemunho de Deus. Deus nos deu Jesus Cristo. E Jesus Cristo é o portador da vida eterna. Todo aquele que crê nele terá vida que nunca se acaba. Todas as pessoas que se entregam ao Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo se tornará o combustível celestial que manterá a sua vida acesa para todo sempre.
Jesus não vai apenas mudar, ou Jesus Cristo não vai apenas te dar uma melhora de vida. Ele vai te conceder uma vida nova. Ele vai nas engrenagens secas da sua alma e vai alimentar você com o óleo, com a luz da transformação de uma vida nova que nunca mais será apagada. Então creia no testemunho de Deus essa noite. Creia nesse testemunho glorioso. Deus deu Jesus Cristo e Jesus Cristo é o portador da vida eterna. Creia nisso e você será salvo por Deus e transformado em uma nova pessoa. Segunda lição, irmãos, que nós aprendemos dessa passagem de Apocalipse é que nós precisamos cultivar uma sensibilidade refinada ao pecado. Nós vimos isso na postura das duas testemunhas. As duas testemunhas se vestiam de pano de saco. Elas lamentavam profundamente o estado espiritual do mundo. E quando nós lemos, irmãos, passagens como essa, nós precisamos nos perguntar, nós somos assim? Nós nos incomodamos com o pecado? O pecado nos causa dor, o pecado nos causa sofrimento. Nós conseguimos sentir pelo menos um pouco daquela dor, daquele incômodo que o nosso Deus sente quando Ele contempla a maldade generalizada nesse mundo? Quando o Senhor chamou o profeta Oséias, Ele disse mais ou menos assim para o profeta: Oséias, eu casei com Israel. E Israel está adulterando. Eu estou num casamento no qual eu sou o marido traído. E eu quero, Oséias, que você seja o porta-voz da minha dor. E você vai fazer o seguinte: você vai se casar com uma mulher adúltera. E nesse relacionamento, você vai sentir a dor interior das traições dessa mulher. E quando você estiver com o seu coração cheio de pesar, de viver como um homem traído, você vai compreender um pouco mais o meu coração. E você vai pregar com mais efetividade a minha própria dor. Irmãos, nós precisamos sentir o coração de Deus. Nós precisamos contemplar esse mundo como Deus contempla. Nós precisamos ver o pecado dentro de nós, fora de nós, com a mesma mentalidade de Deus. Eu não estou falando aqui, meus irmãos, que nós devemos adotar um estilo de vida mórbido, no qual vivemos entristecidos. Eu sei que há muitas coisas pelas quais nós devemos nos alegrar e agradecer. Mas o que eu estou dizendo para os irmãos é que há um outro aspecto da nossa vida que precisa ser expressado com panos de saco. A nossa vida não é só de alegria. A nossa vida não é só de sorriso. Nós temos uma parte nossa que vive se regozijando em Deus por tudo que Ele fez, está fazendo e ainda há de fazer. Mas há um outro elemento da nossa vida que nós nos vestimos de pano de saco. Nós fazemos isso quando nós vemos o pecado do nosso coração. Nós fazemos isso quando nós vemos os pecados na sociedade. Nós fazemos isso quando nós pregamos o evangelho para as pessoas e as pessoas se mantêm em incredulidade. Isso precisa pesar dentro de nós. A nossa alma tem que estar vestida da dor de Deus. E se essas coisas, irmãos, se esses retratos de pecados não incomodam o nosso coração, isso significa que nós não temos o coração de Deus. Nós não temos os mesmos sentimentos de Deus. Nós não sentimos a mesma dor de Deus. Talvez essa seja uma boa oração para você fazer essa noite. Senhor, me ajude a sentir o teu coração. Me ajude a contemplar a realidade com os teus olhos. Me ajude a ver as coisas que estão acontecendo no mundo do mesmo jeito que o Senhor as contempla. Isso vai fazer bem para o nosso coração. Isso vai equilibrar a nossa vida. Isso vai nos dar uma visão privilegiada de toda a realidade. E por último, irmãos, eu gostaria de lembrá-los que na presente dispensação, nós somos as testemunhas de Deus. Em Apocalipse nós temos as duas testemunhas. Mas na era que nós estamos vivendo hoje, Deus colocou a sua igreja como sendo a testemunha. Nós lemos em Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis o quê? As minhas testemunhas. E a pergunta que fica para nós aqui essa noite é esta. Nós estamos cumprindo esse mandato?
Nós estamos agindo como os mártires, como aqueles proclamadores. Nesse mundo, irmãos, cheio de ideologias, de ídolos, de modismos que vêm e vão, a igreja continua com o seu mesmo testemunho. O testemunho do evangelho do Senhor Jesus. Esse é o nosso chamado. Nós precisamos pregar o evangelho. As duas testemunhas, irmãos, ensinam para a gente que antes de Deus visitar o mundo com juízo, o Senhor alerta através das suas testemunhas. Nós somos as testemunhas de Deus nesse mundo. Nós temos que anunciar que o julgamento vai vir. Nós temos que falar a respeito do perdão e da condenação. Nós temos que alertar as pessoas do amor e da ira de Deus. Nós temos que falar para as pessoas da graça perdoadora e do inferno de tormentos. Nós precisamos ser testemunhas fiéis. Vamos nos comprometer, irmãos, com esse chamado. Não vamos temer o homem, vamos temer a Deus e anunciar, sermos testemunhas, mesmo que isso gere perseguição daquelas pessoas que carregam já na nossa geração o espírito do anticristo. Que o Senhor nos abençoe e que a palavra de Deus habite ricamente os nossos corações. Amém. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Deus Santo, nós te agradecemos por estarmos juntos, por meditar na tua palavra, por adorar ao Senhor interagindo com a Escritura. Nós tratamos, Senhor, de diversos assuntos até mesmo profundos. Mas nós te louvamos porque o Senhor nos deu o teu Espírito e Ele nos capacita a compreender a tua palavra. Mas nós não queremos, Senhor, apenas adquirir novas informações. Nós ansiamos por transformação, por nova vida. Nós ansiamos por termos um coração que está conectado ao teu, que sente aquilo que o Senhor sente, que ama aquilo que o Senhor ama, que despreza aquilo que o Senhor odeia. Nos dá, Senhor, esse novo coração e nos ajude a recordar e a vivermos como autênticas testemunhas de Cristo, de assumirmos esse mandato santo de anunciar o teu amor, o teu juízo, a tua salvação, mas também a tua ira, a uma geração de pessoas que se negam a ouvir o testemunho de Jesus Cristo. Nós pedimos isso no nome do teu Filho Jesus. Amém.